Bom dia, bom dia, bom dia! Faz assim, ó, dedinho pro céu. Mais um dia Deus me deu. Por que eu faço sempre isso aqui, você sabe? Porque há uns tempos atrás, toda vez que eu venho, eu não fazia a live antes. Eu vinha, corria. Depois que eu corro, eu paro. Aí eu faço uma visualização. E depois dessa visualização eu oro. E depois que eu oro, aí eu sento e fico ali um tempo em silêncio, sem telemóvel, sem nada. E durante muitos anos o Senhor falou muito comigo nesse tempo. E teve um dia que durante a minha visualização, foi a primeira vez que eu ouvi Deus falando: eu confio em você. E deixa eu te falar, Deus me provou de várias formas que Ele confia em mim. A palavra dele fala assim, que até os céus é os céus do Senhor, mas a terra ele entregou para os filhos de Adão. Então, Deus entregou essa terra para a gente. E Ele não quer fazer, Ele não quer operar aqui. Ele quer que você faça. Ele quer descer com o Espírito dele sobre você e quer que você faça as coisas. E é por isso que Ele fala, eu confio em você. Deus está confiando em você para fazer aquilo que tem que ser feito. Thales, me prova que Deus confia em mim. Mais um dia você acordou, mano. Você não sabe o que é acordar. Para você acordar de manhã, igual você acordou hoje, seu espírito saiu do corpo, amigo. Ele tem que ser restituído. Acontece tanta coisa para você despertar dessa cama que você não entende. A palavra de Deus vai falar assim: deitei, dormi, levantei porque o Senhor me despertou. É o Senhor que volta o espírito para o corpo. E por que ele volta? Porque ele confia em você. Eu não sei se você sabe, mas no mundo nós somos bilhões de pessoas. E 90% é muito. Se eu não me engano, é 73% ou 72% das mortes. Ou seja, todas as pessoas que existem no mundo, 72% das mortes acontecem enquanto elas dormem. Você sabia disso? É um número assustador, mas é ciência. E aí você vai e deita, coloca um despertador todo dia, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã. E aí você acorda, acordei porque o despertador tocou. Você acordou porque ele confiou em você. Ele confia que hoje você vai fazer a diferença. Então bora, hoje é dia 8/7, nós vamos para Provérbios 8. É um dos capítulos que eu mais curto de Provérbios. Vai revelar quem é a sabedoria. Então presta atenção aqui. Provérbios 8. Escutem, a sabedoria está gritando. A compreensão está chamando em voz alta. Mais uma vez, Salomão falando a mesma coisa, hein? Você quer sabedoria? Todo mundo hoje quer sabedoria, porque nós chegamos numa era que conhecimento é poder. Mas deixa eu te falar, conhecimento não é sabedoria. Conhecimento é diferente de sabedoria, tá? Sabedoria é o Wi-Fi. Conhecimento é o drive que está instalado no telemóvel. Tipo assim, conhecimento é o aplicativo WhatsApp. O que vale o aplicativo WhatsApp se não tem Wi-Fi no seu celular? O Wi-Fi é a sabedoria. Então você quer a sabedoria? Todo mundo quer, né? Será que todo mundo quer a sabedoria? Olha aqui, ó. A sabedoria está gritando. A compreensão está falando em voz alta. A sabedoria está nos altos do morro, está na beira da estrada, está nas encruzilhadas. A sabedoria está para todos os lados do caminho. Está nas estradas da cidade, está perto dos portões. E ela está gritando. Eu estou falando com todos vocês. E eu faço um pedido a todos os moradores da terra. Você é jovem, é sem experiência. Aprenda a ser prudente, amigo. Você é tolo. Aprenda a ter juízo. Escutem, pois eu digo coisas importantes. E tudo o que eu digo é certo. O que eu digo é verdade, porque eu, a sabedoria, eu odeio a mentira. Quem é a verdade? Quem é que odeia a mentira? Quem é que falou assim, eu sou a verdade? Tudo o que afirmo é verdade. Nada do que eu falo é enganoso ou falso. Para a pessoa que tem compreensão, tudo é claro. Tudo é fácil de entender para quem é bem informado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ontem mesmo eu estava refletindo sobre isso com Deus.
eu comi um certo tipo de alimento, saí um pouco da minha dieta e eu percebi que eu perdi um pouco de clareza, eu perdi um pouco de energia. E aí na minha oração percebi que tinha perdido um pouco da compreensão. Você já reparou que tudo é difícil para você? Você já reparou que tudo é confuso para você? Tudo que as pessoas falam para você é difícil de entender? Acontece qualquer coisa na sua vida, você não dá conta de entender? Você sabia que tudo está explicado na Bíblia? E você sabia que todas as coisas que acontecem na sua vida que você não gosta, tem uma frase que explica isso? Você sabia que tem um porquê para cada coisinha que acontece na sua vida? Só que a sabedoria fala que para as pessoas que têm compreensão, que têm a sabedoria, tudo é claro. Tudo é fácil de entender para quem é bem informado. Então está faltando o quê? Essa bem informação para você. Você está bem informado, está faltando o quê? Compreensão na sua vida. Por isso que tudo é difícil para você. Porque está faltando você ouvir os sábios. Está faltando você ouvir e entender essa voz da sabedoria aqui, ó. Aceite os meus ensinamentos em vez de prata e o meu conhecimento no lugar do ouro puro. Meu amigo, quantas pessoas só conseguem acordar agora às 6 horas da manhã? Quem é que acorda às 6 horas da manhã para buscar sabedoria? Quem é que acorda às 6 horas da manhã para buscar Deus? Para buscar conhecimento, para buscar prata? Para buscar prata todo mundo acorda, né? Para buscar esse desenvolvimento. Pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas. Ah, não, tá, você não sabe o que é. Não, é que meu dia é muito difícil. Mas se eu falar para você, ó, tem uma empresa aqui que ela fatura 300 mil por mês. Então essa empresa, eu vou te dar aqui 10% desse faturamento. Mas você tem que estar aqui na empresa todo dia, 4 horas da manhã, tá? O mês inteiro. E você vai ter 10%. E você vai trabalhar, eu vou te ensinar aqui. Você não vai trabalhar só 8 horas, não. Você vai trabalhar 12 horas no dia, tá? Mas é 10% de 300 mil, é muito dinheiro. Dá 30 mil euros, você vai pegar o lucro disso. Não, tá bom. A pessoa não vai estar aqui 4 horas da manhã. Ela vai estar aqui 3 horas da manhã. A pessoa não vai trabalhar 12 horas, vai trabalhar mais que 12 horas. Eu tô falando para você que trabalha, porque as pessoas que eu coloco faz muito mais do que elas são contratadas para fazer. Porque, ó, o dinheiro é muito. O retorno é bom. E aí sabe o que acontece? Ela faz muito mais do que deveria fazer. Só que sabe por quem que ela está fazendo? Ela está fazendo para a prata e para o ouro. E a sabedoria está falando: aceita os meus ensinamentos no lugar da prata. Pega a sua prata e troca no meu ensinamento. Aceita o meu ouro no lugar do seu conhecimento. Pega o seu ouro e troca pelo conhecimento que vem da minha boca. Todo conhecimento é bom? Não, não é bom todo conhecimento. A árvore do conhecimento do bem e do mal fudeu todo mundo, lascou todo mundo. Porque todo conhecimento é bom? Tem o conhecimento certo que vai trazer compreensão e sabedoria para sua vida. Onde que está o conhecimento certo? Na boca do sábio. Eu sou a sabedoria. Sou mais preciosa do que as joias. Tudo que você deseja não se pode comparar comigo. Cara, isso é lindo demais. Eu sou a sabedoria. Tenho compreensão, conhecimento e juízo. Temer o Senhor Deus é odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a falta de modéstia, os maus caminhos e as palavras falsas. Você lembra que a gente viu ali o que Deus odeia no capítulo 6? Faço planos e os ponho em prática. Tenho inteligência e sou forte. Vamos parar aqui para a gente refletir um pouco. Já falou coisa demais aqui e a gente nem começou ainda. Então, o que já começa falando aqui? Mais uma vez, a sabedoria não está longe de você, cara. Você acha que a sabedoria está longe, mas não está. Ela está pertinho, ela está aí agora, ela está dentro de mim, ela está no meu ambiente, ela está falando o tempo todo e você que não está querendo ouvir. Como assim, Thales? Deus não mente, amigo. Deus não está aqui para ficar falando mentira. O Espírito Santo não desceu sobre Salomão, escreveu isso aqui de ladainha, não é conversinha fiada. O problema, qual que é o problema? Você tá um celular sem o Wi-Fi, seu Wi-Fi tá desligado. Não tem o telemóvel agora? Eu pego aqui, ó, desligo o Wi-Fi.
Se eu desligar o Wi-Fi, até o que eu tô lendo aqui talvez vai sair. Aí sabe o que faz? Você põe uma página aqui para carregar. Aí você vai ler a página, não tem como ler porque a página não carrega. Você pode até ter o aplicativo instalado, mas você não tem o Wi-Fi, não vai funcionar nem o aplicativo que está instalado no seu coração. Isso é sabedoria gritando e você não ouvindo. Não entendi, Thales. Quando eu desligo o Wi-Fi do telemóvel, não quer dizer que o Wi-Fi aqui está desligado. Não, o celular está aqui, ó. Esse aqui roteia o Wi-Fi, ele está aqui. Só que ele está gritando por daqui, ó. Pega o Wi-Fi aí, ô. Pega o Wi-Fi aí, vai conectar o Wi-Fi, você vai conseguir abrir esse aplicativo aí. Só que o daqui insiste, não preciso, não preciso desse negócio de Wi-Fi. Eu tô bem aqui, ó. Eu sou um iPhone 11, você é só um Samsungzinho. É o orgulho, é a soberba. E aí esse cara aqui, que é o Samsungzinho, ele tá desprezando ele. Porque ele acha que é melhor do que ele. Por isso que tá aqui, eu odeio o orgulho. Eu odeio o orgulho, a sabedoria, eu odeio o orgulho. Por que eu odeio o orgulho? Porque o orgulho faz esse cara aqui não ligar o Wi-Fi e fazer os aplicativos dele funcionar, e daqui a pouco ele vai ser o roteador que vai transmitir para outra pessoa. Você entendeu a treta do orgulho? Então, primeiro, a treta da sabedoria. Ela tá aqui, o roteador tá ligado, você que não tá conectando. Tem 5 vozes que falam na sua cabeça: a voz do espírito, a voz da alma, a voz do entendimento, que eu gosto de chamar aqui como condição, a voz das outras pessoas e a voz do diabo. Nem tudo é voz do diabo, cara. Deixa eu te explicar uma coisa. A maioria das vozes que estão te atentando, te atormentando, chama voz da compreensão e voz de outras pessoas. Na compreensão, a sua carne fala o dia inteiro, seu raciocínio o dia inteiro. Vem aqui nessa voz da compreensão. Passa uma mulher ali, é o seu racional que está falando. Vem aqui nessa voz. O diabo nem falou nada ainda, você já está destruindo. Por quê? Porque o capeta é mais inteligente do que você imagina. Ele está aqui há 4.000 anos, há 6.000 anos, fazendo aí, ó, ruaça aqui fora. Ele já pegou lá no seu tataravô, instalou um drive nele, instalou um aplicativo no seu tataravô, que ele veio, instalou no seu bisavô, que instalou no seu avô, que instalou no seu pai, que está sendo instalado em você. Como que instala os aplicativos? Eu ensino isso à noite, a instalar aplicativo, desinstalar aplicativo dentro da sua cabeça. Alguém instalou um aplicativo lá no seu tataravô. Esse negócio de mulher não presta. Mulher nenhuma presta. Geralmente ele instala isso nas mulheres, né? Homem nenhum presta. Tudo trai, tudo é vagabundo. Aí nenhuma mulher da sua família, o capeta só parou 10 minutinhos do dia dele, instalou lá no seu bisavô. Aí veio instalando, nenhum homem presta, é tudo vagabundo. E mulher nenhuma dá certo no casamento. Aí ele precisa vir cá falar com você quando você vê o homem da sua vida que está passando. Não, ele não precisa. Já está instalado aqui no seu passado, ó, na voz da sua compreensão. Lá na sua inconsciência, que chama subconsciente, está instalado assim. Ah, não, eu lembro da minha avó falando que homem nenhum presta, que todos que ela ficou traiu ela. Eu lembro da minha mãe, nossa, ela não dava certo com nenhum homem. Esses homens tudo traía, ainda batia nela. Esse homem vai me bater. O capeta nem precisou falar, mano. E aí, se você fosse uma pessoa que buscasse o conselho dos sábios, que buscasse ouvir os sábios, você estaria aqui de manhã e à noite ouvindo como você destrói essas vozes e aumenta a voz aqui do Espírito. Deus não fala com sua alma, Deus não fala com sua compreensão, Deus não fala através... Às vezes fala através de outras pessoas, mas quando vem através de outras pessoas, independente de vir daqui, pelo diabo nem precisa falar, né? Quando Deus está falando, seja pela boca de outras pessoas, ou seja com você, só pode ouvir o seu espírito. É só o seu espírito que tem o poder de entender. É Deus. Deus só fala com o seu espírito. Se a sabedoria é Deus, e a gente está lendo isso aqui agora, a sabedoria falou assim, eu sou a verdade. Quem é que disse, eu sou a verdade?
A sabedoria fala o tempo inteiro através do seu espírito. O seu espírito é o Wi-Fi. Se você pegar o seu espírito e tiver antenado nele, conectado nele, você está com o Wi-Fi ligado. E aí você vai dar conta de baixar os dados que vêm da eternidade e abrir os aplicativos da Terra e fazer uma coisa na Terra que poucos homens conseguiram fazer, que é pegar o reino de Deus e colocar aqui para rotear. Deixa eu te falar uma coisa, você não é só uma antena de recepção, essa cabeçona sua, porque a ciência já fala isso. A cabeça, o cérebro é uma antena de transmissão e recepção, a ciência já chegou nisso. Como é que ativa isso? Chama espírito. Você precisa aumentar a voz do espírito, diminuir a voz da alma e da carne. E a sabedoria que está gritando, que está falando o tempo todo, você vai dar conta de ouvir e entender que é ela. Porque qual que é o problema da sabedoria aqui? Deixa eu te explicar. O problema da sabedoria é que tudo que ela fala com o seu, ela é chegadinha no seu, só que a sua alma e o seu corpo, eles é chegadinho assim, ó, eles gostam muito um do outro. E aí eles ficam fazendo panelinho com o outro. Você sabia disso? A sua alma está mais vinculada à sua carne do que ao seu espírito, infelizmente. E eu te digo uma coisa, a separação da alma e do espírito é tão profunda que só a palavra de Deus pode chegar lá. Só que você está tão caído e tão imerso nessa água chamada pecado que você vinculou com a carne e esqueceu do seu principal coisa que é chamada espírito. E aí, quando a palavra vem, a sabedoria fala, ela só fala com o espírito curte bastante, mas o seu corpo, a sua compreensão odeia. Eu já cansei de falar aqui, mas eu não vou cansar de repetir para vocês. Todas as vezes que Deus falou comigo foi coisa que eu odiei ouvir. Eu cheguei em Portugal, estava numa casa com 8 pessoas, ganhava 500 euros por mês. Um cara veio muito rico aqui, falou, você vai trabalhar para mim um dia por mês. Vamos começar assim, um dia por mês, vou te dar 500 euros para trabalhar esse dia. Eu vi que você está naquela casa, pode vir para baixo do escritório. Ali tem uma casa embaixo do escritório, você pode vir com a sua esposa que está grávida e sair dessa casa de 8 pessoas. Eu, nossa, top, eu quero. No outro dia, aliás, no mesmo dia, quando eu saí, veio a voz do Espírito, não. No sonho, ele falou comigo mais de 6 vezes, não. Eu quis, eu gostei, eu odiei ouvir. Eu odiei ouvir a sabedoria, irmão. Odiei ouvir ela. Mas eu entendi que era Deus e eu falei, se é Deus, eu obedeço. Foda-se. Na hora que eu obedeci, todo mundo veio me ligar lá do Brasil. Você é maluco, você é doido, o cara só tava começando, você ia ficar rica aí em Portugal. Amigo, em vez de ficar com a sua voz, eu prefiro ficar com a voz de Deus. E foi papai, titia, titio, pessoas próximas a mim, ó, me lascando. Sabe o que aconteceu? Depois de 5 anos, essas pessoas, nossa, ainda bem que você não envolveu com fulano, né? Porque aconteceu isso e isso e isso. É, ainda bem, né? Agora é ainda bem que eu não envolvi. Ainda bem mesmo, eu ouvi a sabedoria lá atrás falando e eu obedeci. Eu não queria também não, eu sempre quis me envolver. Deixa eu te contar um segredo. Eu sempre quis, mas toda vez que dava uma oportunidade, vinha a voz da sabedoria de novo e ela era chata comigo. Não faz isso, isso não. E aí, sabe o que aconteceu? Eu escolhi obedecer ela. Por isso que ela tá aqui, ó, mais um capítulo falando. Escuta a minha voz, eu tô gritando. O seu problema não é que você não tá escutando a sabedoria. O seu problema é que você não quer obedecer ela. Aí passa a mulher bonita na sua frente, a mulher realmente é bonita. E aí você olha, e você tá olhando pro bumbum dela. E por que você tá olhando pro bumbum dela? Porque primeiro você ficou vendo pornografia no seu celular. E aí você não tá instalado. Bonita é minha mulher. Veio pornografia. Não, bonita é minha mulher, não quero ver isso. Veio bonita é minha mulher, não quero ver isso. Você não instala isso, porque isso foi o conselho da sabedoria. Por quê? Porque você não quer ouvir a sabedoria. Porque seu prazer é ficar falando, essa é bonita. Ah, aquela ali é feia. Ah, essa é bonita. Ah, essa é feia. É seu prazer, só que a sabedoria tá falando, filho, guarda os seus olhos para sua esposa. Só que você fala que quer sabedoria, mas não quer obedecer ela. E aí a própria sabedoria fala, eu vou rir de você quando você cair. Porque se você não tá entendendo que os seus olhos são preciosos, a sua esposa é a coisa mais importante que você tem, você não tá entendendo isso, você sai, bonita, feia. Daqui a pouco vem uma ali, você beija ela. Daqui a pouco você beija uma, beija outra, você
você transa com ela, daqui a pouco tchau seu casamento, e daqui a pouco você tá chorando, porque você destruiu sua família, você não deu conta de ser fiel à sua esposa, os seus filhos agora olham pra você, papai abandonou a gente, e você causou uma ruaça na sua vida, porque você não obedece à sabedoria, mas você quer sabedoria, né? Será que quer mesmo? Você não quer sabedoria, amigo, porque quem quer sabedoria obedece ela. O seu problema não é não ouvir a sabedoria, é que você não quer obedecer ela. E eu te entendo, porque eu também não queria obedecer. Porque o tempo passou e ela falou comigo assim, vai entrar no TVDE. Aí um cara que estudou 5 anos, que só queria que Deus falasse comigo assim, faz um curso de gestão de empresa e vamos embora pra Holanda, porque lá você vai ganhar 10 mil euros por mês. Nossa, sai minha cabecinha, 10 mil euros. O que é 10 mil euros perto do que eu ganho hoje, perto do que eu vivo hoje? Minha cabeça era só esses 10 mil euros. Aí eu fui para Deus, ele falou assim, não, vai para TVDE. Aí, mais uma vez, a sabedoria, pelo amor de Deus, cara. Sabedoria. Eu estudei 5 anos para engenheiro, por isso que tá aqui. Eu odeio orgulho. Porque toda vez que a sabedoria fala, quem impede você de obedecer chama orgulho. E aí veio o meu orgulho mais uma vez. Mas eu estudei 5 anos para virar engenheiro. Mas o que os fulano vai falar? Pessoa que pagou minha faculdade, que me ajudou com aquilo. O que eles vão falar? Vai pro TVDE, Thales. Aí eu tava com o meu espírito bem alinhadinho para entender que quem tava falando era o Deus vivo. E quando Deus fala, foda-se, eu não tô nem aí para quem vai ficar contra. E aí quando eu entendo que é Deus vivo, ele tem que fazer uma coisa, eu tenho um código com ele. Se você fala comigo, você tem que falar com minha mulher também. Nós não somos uma carne, então fala com ela. Falou comigo, falou com ela, pumba, vai eu pro TVDE. Entrei no TVDE, abri uma empresa de obra, depois de 4 meses eu saí de um ordenado de 1.000 euros, comecei a ganhar 10 mil euros em Portugal, 15 mil euros em Portugal, 20 mil euros em Portugal. Por quê, Taz? Porque a sabedoria ficou gritando e eu obedeci, sem querer obedecer. Então, mais uma vez, o seu problema não é que você não escuta o Wi-Fi, a sabedoria, o Wi-Fi está aqui roteando, só que você está com ele desligado. O que é estar com o Wi-Fi desligado? Eu não quero saber de você não, você está repelindo a voz da sabedoria. Vem um tio, vem um pai, vem um irmão, vem um bisavô para falar a voz da sabedoria. Mas presta atenção, porque também vem um tio, vem um pai, vem um irmão para falar que você é a voz do diabo e a voz das outras coisas. Como assim, Thales? Pedro fala assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque quem te revelou... Simão alguma coisa? Ele fala, Simão, bem-aventurado és tu, Simão, porque quem te revelou foi o Espírito Santo. Você ouviu a voz do Espírito e falou isso. Aí ele fala, convém que o Filho do Homem morre. E a segunda palavra que Simão fala, depois de ser bem-aventurado, porque o Espírito Santo falou, ele deu ouvido e falou, repetiu na boca dele, foi, afasta-te de mim, Satanás. Porque a palavra que ele falou, quem falou foi o diabo. E Jesus estava com a antena dele bem afiadinha para entender quando é a voz de Deus, quando é a voz do diabo. É uma diferença assim, ó. Deus fala aqui no espírito, o diabo fala aqui, ó. Então, das mesmas pessoas que vêm para falar a voz de Deus para você, pode estar falando a voz do diabo. Atenção, muita cautela com essa terceira voz aqui, ó. Essa quarta voz aqui, a voz das pessoas. É muita coisinha que vem daí. E aí Deus fala comigo de novo, ó, vem a sabedoria mais uma vez. Ô Thales, é para largar tudo aqui e ir pro Brasil. Primeira vez que eu vou ganhar 20 mil, 15 mil em Portugal, vou parar tudo, vou pro Brasil. Que é isso, sabedoria? O que você tá falando comigo? Não, tá errado, demorei 2 meses para cumprir, para obedecer. Depois de 2 meses, eu caladinho, vem minha esposa. Tá, não, tô sentindo que é pra ir pro Brasil. Ai, amor, Deus falou com você, né? E falou comigo também, mas eu não queria, não. Aí vai nós obedecer. No Brasil, eu aprendi o digital. Foi onde a minha vida mudou de verdade. Porque eu obedeci ela. Depois nós foi pro Brasil sem data para voltar. No último mês, fiquei lá 7 meses. Quando deu 6, eu fiquei 3 meses perdendo dinheiro na internet. 3 meses, torrando dinheiro. No 4º mês, até a metade do mês, eu torrei dinheiro, tive um sonho, Deus me ensinou um negócio, apliquei e funcionou. 5 meses, recuperei tudo que eu perdi nos 3 primeiros meses. 6 meses, ganhei um dinheirinho na internet. 7º mês, um mês que eu ia sair do meu prejuízo. Eu investi 13 mil reais. No 6º pro 7º mês, eu recuperei os 13 mil que eu perdi. Aí eu falei, montei o negócio, agora eu vou ficar milionário. Foi por isso que Deus me tirou de lá. Vem a sabedoria de novo. Fecha
tudo. Você vai voltar para Portugal. Para com isso, sabedoria. Não, não faz comigo, não. Para tudo. Você vai voltar para Portugal. Agora que eu entendi como é que funciona. E você não vai voltar para a mesma casa. Você só pode voltar se você for para outra casa. Sabedoria! Que isso? Aí fui orar. Entendi, é Deus mesmo. Falou com minha mulher também. Nossa. E para achar casa? Não tinha casa. E aí vem obedecendo. E aí eu vejo os outros. Nossa, meu desejo é Deus falar comigo. Deus já tá falando, amigo. Só que tudo que ele fala você não quer ouvir. Por quê? Porque ele fala assim como os céus são mais elevados que a terra, assim os meus pensamentos são mais elevados que os seus. Deus está vendo o futuro, lá daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 7 anos. E você está aqui igual um idiota preso no agora e você não consegue ver um palmo na sua frente. Por isso que Deus te compara com uma ovelhinha, porque a ovelha não consegue ver, ela pode estar caminhando aqui, tá tudo verde, ali na frente tem um abismo, e ela vai cair no abismo, porque ela não consegue ver lá na frente. Esse é você. E aí a sabedoria que conhece os tempos, os próximos tempos, ela consegue fazer os cálculos e ver que se você continuar trilhando esse caminho, você vai chegar naquilo ali, ela vem e é a voz de Deus e fala assim, sai desse emprego. Muda dessa cidade. Abandona essa namoradinha. E aí você fala, não, sabedoria, não, você não tá entendendo. Esse emprego aqui, se eu continuar aqui, eu vou ganhar 10 mil reais. E a sabedoria fala, mas 10 mil reais, filho, se você sair desse emprego, eu vou te ensinar um negócio aqui que você vai fazer 200 mil por semana. Sai do emprego. E ela vai e fala, sai do emprego. Não. Aí ela vai, sai do emprego. A sabedoria tá gritando. Ela grita nos montes, ela grita nas praças, ela grita, ela fala o tempo inteiro, ela tá gritando com você e você não obedece. E mais uma vez Salomão tá revelando isso aqui pra gente. Por quê? Porque Salomão, a sabedoria só falava com ele, tá bom, ok. Entendi, é isso aqui. E aí ele passava e via a sabedoria gritando com as pessoas não ouvindo. E aí ele deixou esse código aqui pra gente. E ele via que o segredo é buscar a sabedoria mais que o ouro e que a prata. Por que Salomão falou isso? Porque ele via as pessoas acordando 5 horas da manhã para capinar lote, para preparar a terra, para buscar ouro, para buscar prata. E ele olhava, meu Deus do céu, o que essa gente está fazendo? Por que ela só trabalha com o braço? Se ela usasse a cabeça dela, ela ia pegar aquilo ali, aquela obra ali, o cara paga 35 dólares de salário, ela ia pegar uma pessoa que chegou agora, ia contratar ela e pagar 20 dólares por salário, porque a pessoa ia ficar muito bem, e ela ia ganhar 15 dólares sem trabalhar. Por que ela não está fazendo isso? Entendi, é porque ela só está buscando a prata. Aquilo é porque só está buscando o ouro. Se ele buscasse a sabedoria, ele ia conseguir fazer isso. Aí ele fala, vou escrever. Meu filho, busque a sabedoria mais do que o ouro e mais do que a prata. Aí você vai ficar rico. Eu vou traduzir para você. Até quando você vai ficar trabalhando com o braço? Até quando você vai deixar de trabalhar com essa cabeça sua que tem 86 bilhões de neurônio? Cada neurônio pode fazer entre 1.000 e 10.000 conexões. Você não sabe o poder disso aqui quando tem Wi-Fi aqui dentro, não, amigo. Você não sabe o que é isso. O que é 300 mil euros, mano? Eu tô falando com vocês, a minha empresa, um Instagram faz isso aqui em Portugal. E eu lembro quando eu olhei e falei, como que eu tô fazendo isso? É 1 milhão de real, mais de 1 milhão de reais. Todo mês eu tô faturando em Portugal. Na hora que eu vi isso, entendi a primeira, como que eu cheguei nisso? Eu e minha esposa, como é que nós chegou nesse número? Não, nós só obedeceu. Eu só obedeci e cheguei nesse número. Sabe por que aconteceu? Eu parei de trabalhar com o braço. E
comecei a trabalhar com a minha cabeça. Como que você fez isso, Thales? Me conta, te conto. Esse carro aqui, por acaso, foi o primeiro carro que eu comprei em Portugal para trabalhar no TVDE e obedecer a sabedoria que mandou eu entrar naquilo. E aí esse carro aqui, eu dentro dele, eu ficava falando um salmo, porque eu li um salmo que fala assim, inútil, como é? 127:1. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalha o que edifica. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É inútil acordar de madrugada, repousar à tarde, comer um pão de dores, porque o Senhor dá para os seus amados enquanto eles dormem. Eu acordava no TVDE 6 horas da manhã para trabalhar. Trabalhava, de tarde eu tirava uma sonequinha de uns 30 a 1 hora. Ficava um pouquinho com minha mulher, com meus meninos, voltava para o trabalho e até as 2 da manhã. Todo santo dia. Mas não teve uma semana que passou que eu não estava aqui. Deus! Me ensina como é que você dá pão para seus filhos enquanto eles dormem, pai. Me ensina, me tira disso aqui. Me dá sabedoria, Deus. E a sabedoria não fica gritando. Eu ficava gritando para ela, me ensina, me tira daqui, me mostra. Aí você pode voltar a live um pouquinho e começar a ouvir o que ela falou comigo. Aí eu obedeci e cheguei aqui nesse resultado que eu tenho hoje. Ele ensina, busca mais do que o ouro, busca mais do que a prata. Se ela tá gritando, grita também. Grita assim, eu ainda não tô entendendo. Fala mais alto, sabedoria. Como é que eu vou parar de ganhar só 800 euros? Eu ainda não entendi. Tem o Salmo 127, sabedoria. Como é que você dá pão pros seus filhos enquanto eles dormem? Me ensina, eu ainda não entendi. Eu não tô ouvindo nada. Como que eu faço? Aí ela vai vir sussurrando. Escuta o sábio. Escuta os sábios. Escuta os sábios. Se você não dá conta de ouvir ela, pode vir aqui. Eu tô ouvindo, eu vou contar pra você. Eu traduzo pra você a voz dela. Por quê? Porque todo mundo começa assim. Ele só consegue conectar no Wi-Fi. Aí é muito difícil conectar no Wi-Fi. Você tem que instalar os aplicativos para você poder fazer aquele botão assim, ó, do Wi-Fi. Se você pegar o celular, não tiver o botão para instalar aquilo ali e ligar o Wi-Fi, você não consegue. Se você não souber onde é que tá, você não consegue. Então primeiro você tem que achar onde é que tá o botão do Wi-Fi. Aí você vai, achou onde tá o botão do Wi-Fi. Chama assim, queda do orgulho. O botão do Wi-Fi chama queda do orgulho. Ligou, queda do orgulho ligada. Acionou humildade, humilhação. Por favor, sabedoria, me ensina. Me mostra, eu não tô entendendo, eu sou burro, eu sou mais... Eu sei que você fala que eu sou inteligente, mas eu sou burro, eu não tô conseguindo ouvir. Ligou o Wi-Fi, pipi, começou a conectar e vai baixar os drives, vai baixar os aplicativos, vai baixar os entendimentos, vai baixar a sabedoria. Depois que entendeu o botão, chama quebra do orgulho. Ligou o Wi-Fi. Depois que você tá há muito tempo no Wi-Fi, você dá conta de rotear a internet. Então, se você não tá nem no botãozinho aqui, nem ligou o Wi-Fi ainda, pode conectar aqui, chega aqui, nós vamos ligar um cabo de rede em você, você vai baixar isso aí, tá bem? Todo dia, 6h30 da manhã, nós estamos aqui falando da sabedoria. Todo dia, 20 horas da noite, 21 horas, eu tô aqui falando de consciência, que também é sabedoria. Então, vamos avançar aqui, a gente já falou, já deu para vocês entenderem tudo isso aí. Sabedoria, Provérbios 8, verso 15. Eu ajudo os reis da terra a governarem, e os governantes a fazerem boas leis. Os governadores governam com a minha ajuda, e também todas as autoridades e pessoas importantes da terra. Eu amo aquele que me ama, e quem me procura vai achar. Tiago 2, 6 ou 7. Se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que a todo dá liberalmente. Não tem essa coisa, a sabedoria não está escondida não, irmão. A sabedoria está gritando, está disponível, você só precisa procurar ela e procurar com todas as suas forças. Salomão fala, procura ela na boca do sábio que você vai encontrar. Tenho riquezas e honras e prosperidade e justiça. O que eu ofereço vale mais do que ouro fino e é melhor do que a prata mais pura. Eu ando no caminho da honestidade e sigo os passos da justiça, dando riquezas aos que me amam e enchendo suas casas de tesouros. O Senhor Deus me criou antes de tudo. Vamos guardar essa parte aqui, vamos parar mais um pouquinho. Então presta atenção.
Quem me procura acha. O que eu tenho? Riquezas, honra, prosperidade e justiça. O que eu ofereço? Tudo que vale mais do que o ouro fino e mais do que a prata fina. Só que você não quer. Presta atenção, você não quer. Você quer o ouro, você quer a prata. E você quer tanto ouro que você está buscando a sabedoria por causa do ouro e a prata. Mano, isso é consequência. O único versículo que eu vejo Jesus como um snob falando, ele fala assim, ó: busca primeiro, meu filho, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisinhas, essas coisinhas que você quer, esse só ouro, esse é só prata, isso aí eu te acrescento. A sabedoria, ela não quer te dar dinheiro, amigo. Dinheiro é consequência daquilo que ela te dá. Então, o que a sabedoria me dá, Thales? Eu ofereço coisas que são mais preciosas que o ouro e que a prata, mais fina. O que eu ofereço, então? Eu dou riqueza aos que me amam e encho a casa deles de tesouro. Riqueza não é dinheiro. O que é riqueza? Riqueza é tudo aquilo que o seu dinheiro não compra. Pirim! Uma mulher sábia, só o Senhor pode dar. Uma mulher boa, quem encontra uma mulher boa, encontrou uma bênção do Senhor. E eu tenho uma mulher lá em casa, essa é a minha riqueza, mano. Minha mulher não podia ter filho, eu fiquei 5 anos para ter um filho na minha casa. E aí, depois de 5 anos, Deus manda um profeta, abre o ventre dela e fala: quantos dias? Vem a Valentina. Não ficou só na Valentina, vem o Miguel. Não ficou só na Valentina o Miguel, e agora ela tá grávida do Gabriel. E aí a sabedoria fala: eu encho a sua casa de tesouros. Ai, irmão, quem é que pode comprar um filho? Quantas mulheres que estão aí gastam dinheiro e nunca vai ter um filho? O que é riqueza? O que a sabedoria me dá? Tudo que o dinheiro não pode comprar. E aí, o que é dinheiro então? Dinheiro é a consequência de você ter a sabedoria, irmão. Consequência. Monte de carro, monte de casa. Daqui um dia você vai ver, eu vou ter helicóptero, vai ter avião particular meu. Eu tô caminhando para isso aí. Eu tô caminhando porque a moeda do reino chama querer, e eu quero e eu vou ter. Só que eu vou ter isso como consequência de eu andando na sabedoria, obedecendo a voz dela e fazendo tudo que ela manda. É consequência. Então eu deixo aqui a revelação primária. Riqueza é tudo aquilo que seu dinheiro não pode comprar. E você tem que trocar os dinheiro para alcançar a sabedoria, porque é a sabedoria que vai te dar essa riqueza. Mano, quantas pessoas têm dinheiro, não conseguem sustentar um casamento 1 ano? Quantas pessoas têm dinheiro são infelizes? Eu trabalhava numa farmácia que na frente a porta era de vidro. Eu lembro que os caras vinham no carrão, o cara tinha mulher, tinha casa dele, tinha a casa de férias da família, tinha fazenda, tinha amante, tinha tudo. Chegava lá, tinha filho e chegava lá para comprar remédio de depressão. Quem não conhece pessoas que têm dinheiro assim, mano? Dinheiro não é tão bom assim, igual você está imaginando, não. Ele é bom quando ele é resultado da riqueza da sabedoria, tá bom? Aí é top. Eu fui formado há muito tempo, no começo, antes do princípio do mundo. Aqui quem está falando, eu, a sabedoria, fui formado antes do mundo ser criado. Nasci antes dos oceanos, quando ainda não havia fontes de águas. Presta atenção nisso aqui. Nasci antes das montanhas, antes dos morros serem colocados nos seus lugares. Aí nós voltamos para Gênesis 1. Gênesis 1 fala assim: no início Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E aí vai mostrando a criação. No primeiro dia ele disse: haja luz, e houve luz. No segundo dia ele falou: haja separação das águas de baixo das águas de cima. Separação não é exista água. A água não foi criada no segundo dia. Ela foi dividida. Ela foi criada antes do segundo dia. E a sabedoria fala assim: eu nasci antes dessas águas. Quando ainda não havia fonte de água, eu era. Quem é que estava antes de tudo? Deus. Quem é a sabedoria? Jesus. Antes de Deus ter feito a terra e os seus campos, ou mesmo o primeiro punhado de terra, eu estava lá quando ele colocou no céu o seu lugar, estendeu o horizonte sobre o oceano,
Estava lá quando ele pôs as nuvens no céu e abriu as fontes do mar. E quando ordenou as águas que não subissem além do que ele havia permitido. Lembra? Haja separação das águas de baixo, das águas de cima. A sabedoria estava lá. Eu estava lá quando ele colocou os alicerces da terra. Estava lá do seu lado, como arquiteta, e era a sua fonte diária de alegria. Sempre feliz na sua presença. Feliz com o mundo e contente com a raça humana. O que eu criei foi bom. Bom. A primeira vez que Deus falou não é bom, que a sabedoria ouviu Deus falando não é bom. Não é bom que o homem ande só. É a primeira vez que Deus fala não é bom. E aí ele cria uma mulher, os dois viram um só. E aí Deus fala, é bom, eu me alegro. Aí ele, a sabedoria, ficou contente com o mundo e com a raça humana. Aí você tá aí, não, tem 30 anos, não é bom eu ter um homem agora. Ah não, é bom pra mim é ficar sozinho. Deus criou a máquina. O cara que criou a máquina é autoridade para falar. Ele fala, você precisa de uma pessoa do seu lado. E aí você tá dando ouvido às outras pessoas e à voz do diabo. Não, a mulher tem que ser independente, a mulher tem que estar sozinha. Não, homem, bom é você sair por aí transando com todo mundo. Nunca vai ter ninguém na sua vida. Isso que é bom. Bom. Escuta Deus, irmão. Deus falou, eu fiquei contente com a raça humana. Aí você volta em Gênesis e fala assim, bom é que o homem esteja com uma adjuntora, cada um no seu papel. O homem dando a vida pela sua mulher e a mulher submissa à missão que Deus entregou para o homem. Deus vai entregar a missão para o homem. Ah, mas como é que eu vou submeter? O seu problema não é que você não tem um homem, é que o seu marido não é homem, ele é um menino. Você precisa orar para ele virar homem. Aí Deus vai entregar as missões para ele, você vai entrar junto com ele e vai dar certo. Só isso que precisa. Agora, moços, pessoas jovens, escutem. Faça o que eu digo. Vocês serão felizes. Aprenda o que é que eu estou ensinando para vocês. Sejam sábios. Liga o Wi-Fi. Baixa os dados com Wi-Fi. E começa a rotear o Wi-Fi. Isso é ser sábio. Isso aqui é sabedoria. Primeiro você aprende. Primeiro você quebra o orgulho. Porque eu preciso aprender. Depois você está aprendendo. Você está com o Wi-Fi ligado, baixando as informações. Baixa os aplicativos todos. A internet é ilimitada. É a internet boa. O que é 1 tera de internet? A internet da sabedoria é mais de 100 tera, irmão. Está aqui disponível. Baixou os aplicativos, você vai começar a rotear. Seja sábio. Isso é ser sábio. Não abandone os meus ensinamentos. Aquele que me ouve será feliz. Então, olha, você está feliz de verdade? Quando você deita na sua cama, você está satisfeito? Não, tá, não tô. Eu até tenho dinheiro, mas minha casa é uma desordem. Eu lembro desse cara que eu falei, que quando eu cheguei, ele me deu uma oportunidade. Quando eu tive minha primeira filha, a sabedoria mandou recusar a oportunidade dele. Quando eu tive minha primeira filha, ele entrou na minha casa. E naquele ano, ele bateu o primeiro 1 milhão dele de faturamento em Portugal, 1 milhão de reais. Ele bateu o primeiro 1 milhão, mais de 300, 400 mil que ele estava ganhando por operação. Por operação, esse cara entrou na minha casa, olhou para mim, olhou para minha filha, deu parabéns pra gente e falou assim, feliz é vocês. Nossa, na hora que aquele cara falou aquilo ali comigo, eu confesso pra vocês, foi um tapa na minha cara. Pera aí, o cara acabou de ficar milionário. Tudo que eu mais quero é ser milionário. E o cara entra na minha casa e fala, feliz é vocês? Como assim? Ele, feliz é vocês que têm paz, tá aí, vocês estão bem, vocês estão juntinhos, vocês são felizes, parabéns. E foi embora. Nossa. Escutem o que eu falo. Façam o que eu digo. Aí vocês serão felizes. O problema é que ele não estava fazendo o que a sabedoria estava falando. Aquele que me ouve será feliz. É uma afirmação. Aquele que fica todos os dias na minha porta, esperando na entrada da minha casa, será feliz. Pois quem me encontra, encontra a vida. E o Senhor Deus ficará contente com ele. Mas quem não me encontra, prejudica-se a si mesmo. Todos os que me odeiam amam a morte. Esse provérbio é muito massa, mano.
Provérbios 8 é muito da hora. É muito forte isso aqui. Por que quem encontra sabedoria vai ser feliz? Eu vou te contar o segredo da felicidade aqui. Já acabou meu tempo hoje, mas tá bom. Qual que é o segredo da felicidade, Thales? Quando Deus criou o homem, foi a primeira vez que Deus criou alguma coisa com a mão, registrada na palavra. Ele desce, molda o barro, faz o corpo do homem. O homem foi feito alma vivente. Ele sopra o espírito no nariz do homem. Então, quando eu sopro, eu tiro algo de dentro de mim e coloco dentro de você. Então, seu espírito é a parte de Deus em você. Quando um peixe cria, ele cria peixe. Quando um urso cria, ele cria ursinhos. Quando um golfinho cria, ele cria outros golfinhos. Mas quando Deus cria, ele cria deuses. Por isso que Jesus fala, Moisés não falou, vocês são deuses? Porque dentro de você tem um espírito e esse espírito chama centelha divina. Deixa eu te revelar uma coisa, o seu espírito não peca. O seu espírito não erra. O seu espírito não faz nada de errado. Tudo isso aí está sendo feito pela sua alma, que tem a sede no coração. E é no seu coração que você toma as decisões de pecar ou não pecar. A palavra fala, todos os dias eu apresento diante de vocês dois caminhos, um bom e um ruim. Ou você ouve o seu espírito, que é a minha sabedoria, e vai pelo caminho da vida, ou você segue pelo caminho do mal. Aparece aonde? No coração. De tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Por quê? Por quê? E aí o homem foi e veio a voz do diabo, voz do espírito, voz da alma, voz da condição, voz das pessoas, voz do diabo. Ele estava no Éden, veio a voz do diabo, em vez dele ouvir a voz do espírito, a voz da alma, a voz daquilo que estava escrito já no coração dele, que estavam os três juntinhos assim, ó, juntinho, não tinha como separar. Ele preferiu ouvir a voz da mulher que ouviu a voz do diabo. Então presta atenção, o diabo veio e falou com a mulher. A mulher foi, ouvindo a voz do diabo, falou com Adão. Porque se o diabo falasse direto com Adão, não dava conta de destruir isso aqui, ó. Mas como o diabo é astuto, ele falou com a mulher primeiro. A mulher deu ouvido e falou com Adão. Quando Adão peca, o espírito dele se desconecta do espírito de Deus. A gente perdeu o Wi-Fi. Quando perde o Wi-Fi, fica um vazio do tamanho de Deus aqui dentro. E a gente insiste em colocar nesse buraco coisas. Como assim? Eu vou ser feliz quando eu tiver aquela casa igual daquela pessoa, que é uma mansão, que a porta tem 3 metros de altura. É só aí que eu vou ser feliz. Vai lá, ô cabeção, pega essa casa. Nossa, como seria bom se você conseguisse essa casa com uma semana. Você vai ver que lá dentro só tem infelicidade. Porque essa casa não preenche esse buraco. E você está tentando colocar nesse buraco essa casa. Eu vou ser feliz quando eu tiver uma esposa. Vai ter esposa. Tem mulher que vive com isso. Mulher tem mais isso do que homem. Quando eu tiver um marido que me ama, que eu vou ser feliz. Eu não tenho poder de fazer minha mulher feliz. Quantas vezes eu falei isso com ela quando nós estávamos começando? Não põe sua felicidade em mim não, que eu não tenho poder para isso não. Quem vai te fazer feliz é Deus. A minha não está no ser. Quem vai me fazer feliz é Deus. Porque eu entendi isso ainda muito cedo. Então quem é que pode fazer feliz? Conexão do espírito dele com o seu espírito. Preencher o buraco. Você... É isso. Só que qual que é o seu problema? Você está tentando preencher esse buraco que ficou da ausência de Deus com coisas. Quando tiver isso, vai ser feliz. Quando tiver o iPhone, vai ser feliz. Pega o iPhone. No primeiro dia, você nem carrega o iPhone todo. Você deixa ali só um pouquinho. Você não deixa descarregar todo. Você coloca na mesa assim, depois de 3 meses, você tá nem aí. Não, vou ser feliz quando eu tiver uma casa com piscina. Você entra na casa de pessoas que tem a piscina que você quer, a pessoa nem usa a piscina mais. Já tá até verde lá. Esse trem dá muito trabalho, isso aí não é tão bom assim não. A sabedoria vai te conectar nesse espírito. E quando você conectar, você vai ser feliz de verdade. Eu lembro de um amigo, era o meu gerente, nessa farmácia aí. E eu falando com ele, ele falou assim, nossa, tô ouvindo esse louvor aí, esse louvor é de quando eu converti, Thales. Eu lembro que eu tava na igreja e aí foi tão bom, cara, nossa, eu tava sentindo uma paz. E aí começou a tocar esse louvor, eu comecei a querer chorar e eu falei, aqui que é meu lugar. E aí eu converti, fiquei ali, passei bons tempos. Aí eu falei com ele assim,
Por que você não volta lá hoje? Não, hoje fechou, hoje não abre a igreja, não. Amigo, você não entendeu nada. Hoje, voltar lá não é a igreja. É porque você ficou num lugar. Quando você ficou naquele lugar, veio aquele hino foi tão forte que ela quebrou o seu orgulho. Na hora que quebrou o seu orgulho, você ativou o Wi-Fi. Na hora que ativou o Wi-Fi, você baixou os dados. Na hora que baixou os dados com o Wi-Fi ligado, seu espírito conectou no espírito dele. Na hora que conectou o seu espírito com o espírito de Deus, o buraco se encheu. Na hora que o buraco se encheu, você... É isso que eu procurei a vida toda. Aqui que é meu lugar. Só que em vez dele entender que o lugar dele era quebra de orgulho, Wi-Fi ligado e presença de Deus, ele achou, é a igreja. Moral da história. A igreja decepcionou ele, ele saiu de lá. E aí ele parou de quebrar o orgulho dele ficou mais forte, parou de acessar o Wi-Fi, parou de conexão com o espírito, perdeu a esposa, separou a casa, o filho ficou com raiva dele, ele estava criando uma casa destruída, até eu entrar na vida dele, a sabedoria fica falando na minha cabeça, eu ficar enchendo o saco dele, ele volta para a esposa, os dois voltam para casa, conecta o espírito de novo e a vida deles são restauradas. Seu problema é só um, chama orgulho. Ele tá te impedindo de acessar o Wi-Fi, tá bom? Liga seu Wi-Fi aí e bora rotear sabedoria, irmão. Tamo junto, mais uma live entregue aqui, Provérbios 8. Hoje à noite tem consciência. Eu te aconselho, não perde. Por acaso as lives da consciência ainda não tá postada aqui. Eu vou falar com o Arthur, que é ele que cuida disso aí, de postar as lives, de fazer os cortes. Falar com ele para postar. Assiste todas, irmão. Ali eu estou revelando para vocês o maior poder do homem, chama consciência, seu poder de criar, seu poder de transformar, seu poder da felicidade. É o Wi-Fi roteando ali no talo, chama consciência. Tamo junto, é nóis.